Pessoal, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estou aqui, eu quero compartilhar uma palavra com você, eu quero que você entenda algo muito precioso das Escrituras Sagradas. Vamos lá, capítulo 21 de João, verso número 15, Jesus vai fazer, a partir do verso 15, Jesus vai fazer 3 perguntas para... Aliás, na verdade, Jesus vai perguntar a mesma pergunta 3 vezes para João. Então vamos lá. Capítulo 21 de João, verso número 15, diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais a mim do que a estes? E Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas ou os meus cordeiros. Preste atenção na pergunta e na resposta de Jesus, na fala de Jesus. Verso 16. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me a mim? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu, se por ter lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Observe esse detalhe. A primeira pergunta que Jesus faz, aliás, a primeira vez que Jesus vai fazer essa pergunta, ele diz assim: você me ama mais do que a estes? Ou seja, você ama a mim mais do que a estes que estão contigo, que eram os outros discípulos? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus vai dizer assim: já que você me ama mais do que ama eles, eu te digo, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, já que você me ama muito mais do que você ama eles, você está pronto e preparado para apacentar as minhas ovelhas. Por quê? Porque um dos requisitos que precisamos ter para apacentar, para cuidar das ovelhas de Deus, de Cristo, um dos requisitos que precisamos ter é amar a Cristo mais do que as ovelhas. Olha que detalhe interessante, importantíssimo que nós precisamos entender. Um dos requisitos que eu preciso ter para apacentar as ovelhas de Cristo, a igreja de Cristo, é amar a Cristo mais do que as ovelhas. E aqui está o problema de muitos pastores, muitos não, né? Alguns pastores, alguns líderes. Por quê? Porque eles amam as ovelhas mais do que a Cristo. E quando eu amo as ovelhas mais do que a Cristo, eu negocio a palavra para agradar a minha ovelha. Eu negocio a verdade para passar a mão em cabeças de ovelhas. Eu negocio da verdade, eu deixo de pregar a verdade para não magoar alguém. Por isso que Jesus disse a Pedro: um dos requisitos para apacentar as minhas ovelhas é amar a mim mais do que você ama eles. Porque aqueles que amam a mim mais do que amam as ovelhas não negocia a verdade. Não negocia a verdade. Não muda a verdade para agradar o coração do seu próximo, porque há uma responsabilidade sobre o sacerdote de conduzir a igreja no evangelho do reino. Porque o texto vai dizer que nós devemos cuidar deles e eles devem obedecer a nós, como aqueles que um dia vai prestar conta de cada vida que Jesus colocou no caminho dos líderes, dos pastores, dos ministros. Então um dos requisitos para que eu apacente, cuide das ovelhas, eu não falo só no sentido de liderança também, não, de pastores. Por quê? Porque às vezes Deus colocou algumas pessoas para você que às vezes nem tem um chamado pastoral, aliás, que você ainda nem está pastoreando em uma igreja, mas Deus colocou algumas pessoas para você cuidar. Então essa palavra serve para você também, serve para mim. Por quê? Porque quando eu amo mais as ovelhas do que a Cristo, eu fico negociando a palavra. Eu mudo da verdade, eu negocio da palavra para quê? Para agradar os homens.
E agradando aos homens, eu desonro a Deus. Mas olha o que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1, verso 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Deus. Ou seja, quem vive para agradar os homens, para agradar as ovelhas, eu vou agradar fulano, ciclano, porque eu tenho medo de perder. Então fala, não fulano, pode continuar essa mesma vida. Quando eu vivo para agradar os homens, as ovelhas, eu estou amando mais as ovelhas do que Cristo. E quando eu agrado mais os homens, e quando eu amo mais as ovelhas do que a Cristo, eu estou desagradando, acredite. Uma vez que você ama mais as ovelhas do que a Cristo, você vai viver desagradando a vontade de Cristo. Porque a vontade das ovelhas, a maioria das vezes não vai ser a vontade de Cristo. Por quê? Porque as ovelhas ainda estão em um processo de aprendizado. Elas não sabem o que querem. Na verdade, nem nós sabemos o que queremos. Porque a Bíblia vai dizer assim, vocês não sabem nem o que pedir em oração. Por isso que devemos ser conduzidos pelo Espírito e ter conhecimento da verdade, para não ficar falando heresias e nem mentiras. Então observe, Paulo está dizendo assim, uma vez que eu agrado o homem, eu desagrado a Deus. E quando eu amo mais as ovelhas do que a Cristo, eu estou agradando os homens e desagradando a Deus. Isso é de suma importância nós entendermos. Porque Jesus, ele disse, se você ama a mim mais do que a eles, você é digno, você pode apacentar as minhas ovelhas. Você está apto a apacentar as minhas ovelhas. Porque um dos requisitos para cuidar de pessoas, apacentar ovelhas, é amar a Cristo mais do que a eles. E quando eu amo a Cristo mais do que a eles, eu não negocio a verdade. Eu não escondo, eu não omito a verdade, para que a pessoa não fique magoada, não fique entristecida. Mas eu